O tema da aula hoje são reações de substituição em compostos orgânicos. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é entender o que são reações de substituição, entender o conceito. Então, vamos supor que eu tenho metano. Então, o metano mete um carbono, então aqui eu vou ter o metano ligado, o carbono ligado a 4 hidrogênios. Lembrando que carbono faz 4 ligações. E vamos supor que eu vou pegar metano e vou reagir com um grupo X2. Lembrando, quando eu escrevo X2, é o elemento X ligado ao elemento X. O que vai acontecer? Qualquer um desses hidrogênios aqui, porque eles são equivalentes, vai ser substituído por um átomo de X, vai ser trocado por um átomo de X. Então, vamos supor que eu vou pegar esse hidrogênio, no lugar desse hidrogênio, eu vou colocar um átomo de X. Então, o que vai ser formado? Continua agora com 3 elementos hidrogênios, 3 átomos do elemento hidrogênio, ligado a X. Mas o que vai ser o outro composto formado? Vai ser o hidrogênio que saiu, que foi substituído, com o outro átomo de X que sobrou. Então, HX. Então, é esse tipo de reação que nós vamos tá trabalhando. Então, a reação de substituição nada mais é do que a troca de um hidrogênio em alcanos, né, por um átomo do grupo do outro reagente ligante. A gente tem que se atentar à estequiometria dessa reação. Então, vamos supor aqui, nesse segundo exemplo, que eu estou fazendo a reação com metano, certo? Então, vou colocar aqui agora VCH4. Ele vai reagir com 1 mol do grupo X2. O que vai acontecer? Um dos hidrogênios vai ser substituído. Então, agora eu vou ficar com CH3 ligado a X mais HX. Isso daqui é uma monossubstituição, porque eu trabalhei com 1 mol do reagente X2. Mas vamos supor que agora eu pego o mesmo metano e faço a reação com 2 mols de X2. Então, o que é 2 mols de X2? É 2 vezes aqui representando o composto X2. E aí, quando eu coloco 2 mols, então agora eu vou fazer 2 substituições. Então, são 2 hidrogênios que vão ser retirados. Então, agora eu vou ficar com CH2, 2 hidrogênios foram trocados pelos átomos de X. E o que vai ser formado aqui? HX. Mas, eu troquei um desses, essa ligação rompeu, um dos átomos X substituiu o hidrogênio, formou HX. O outro átomo X do outro composto substituiu o outro átomo de hidrogênio, formou HX. Então, aqui eu tenho a formação de 2 mols. Então, se eu uso 1 mol, eu faço uma monossubstituição. Eu troco um hidrogênio só. Se eu uso 2 mols, eu vou trocar 2 hidrogênios e assim sucessivamente. Os compostos orgânicos que sofrem as reações de substituição são os alcanos. Os alcanos, eles são compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos, só que a peculiaridade, a característica deles é que todas as ligações entre os carbonos são do tipo simples, tá? O primeiro tipo de reação de halogenação, de substituição que nós vamos estudar é a halogenação. Na halogenação, o X2, aquele grupo que reage, está relacionado com os halogênios, aquele grupo da família da tabela periódica 7A ou 17, onde a gente pode ter flúor 2 ou cloro 2. Então, aqui eu tenho uma fluoração, uma cloração, ou eu posso ter uma bromação, se eu trabalhar com bromo, iodo, iodação, tá? Aqui no caso, então, eu vou fazer uma bromação. Vejam aqui que agora eu tenho uma molécula, o propano, com 3 átomos de carbono e eu quero fazer a bromação. Quando eu vou escrever os compostos que são formados, eu tenho que escrever todos os possíveis compostos, todos os hidrogênios possíveis de serem substituídos, que formam compostos diferentes entre si. Veja que, por exemplo, para o primeiro carbono, eu tenho 3 hidrogênios, eles são equivalentes, então tanto faz, qualquer um deles eu vou substituir. Então aqui eu estou representando de vermelho, então vamos usar vermelho para mostrar o composto que vai ser formado. Então, o que eu tenho aqui, vai ficar CH2, porque o hidrogênio vai ser substituído. Então, eu tenho, CH2, entra um bromo.
Aí forma CH2. Opa, aqui eu errei, vamos arrumar, porque aqui não é mais. Continua o composto da ligação, né? Grupo da ligação, então CH2, CH2, CH3. Se eu fizer a substituição do hidrogênio do carbono aqui da direita, esses hidrogênios são equivalentes entre si e eu vou formar o mesmo composto quando eu substituir o hidrogênio da ponta esquerda. Então, eu não preciso escrever novamente. Se eu fosse dar um nome para esse composto, então eu teria que numerar. O halogênio é o grupo funcional, então o carbono que ele está ligado tem que cair com o menor número possível. Então, aqui seria o carbono número 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho ó, o 1 bromo, propano. 3 carbonos, prop, ligação simples a propano. Então, agora de verde eu vou colocar o composto, outro composto formado. Então, agora a substituição vai ser no hidrogênio do segundo carbono. Então, fica CH3, CH, entra o bromo, CH3. Na hora de eu dar numerar, então, ó, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 2 bromo, propano. Então, vejam só recapitulando. Essa substituição aqui eu não vou fazer, essa substituição aqui eu não vou fazer, porque vai dar um 1 bromo propano novamente. Então, eu escrevo uma única vez. Correto? Então, vamos continuar os nossos exemplos. Então, agora a gente vai trabalhar com a substituição aqui do pentano. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Né? É o pentano. Vocês estão vendo que eu tenho ó, duas substituições que dão o mesmo composto, que são essas de vermelho, duas substituições que dão o mesmo composto, que são a de verde, então eu vou fazer uma única vez, e eu tenho uma substituição aqui que vai formar o composto em laranja. Então, começando aqui com o vermelho, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação, ó, aqui eu vou fazer a cloração, porque é o cloro que é o outro reagente, então substituindo esse hidrogênio vai ficar CH2. Então vai ficar ó, CH2, e aqui eu vou ter o cloro. CH2, 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 CH3. Mais o de verde, composto verde, eu vou ter CH3. Agora aqui eu vou ter CH, entra o cloro aqui, CH2, 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 CH3. E por último, eu vou ter o composto aqui em laranja, onde eu vou fazer a substituição desse hidrogênio aqui. Então, aqui eu vou ter CH3. Então, aqui eu vou colocar aqui embaixo, CH3, CH2, CH, entra o cloro, CH2, CH3. Pronto. Então, como ficaria o nome desse composto aqui, ó? Na hora que a gente vai numerar, então eu vou ter aqui o composto, ó, número 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho a formação do 1-cloro-pentano. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei aqui um carbono a mais, então vamos apagar.
fazer certinho. Aqui é CH3. Então, aqui eu teria o 2-cloro-pentano. E o último aqui, na hora que eu vou numerar, 2, 3, 4, 5. Eu teria, então, aqui o 3-cloro-pentano. Então, eu tive a formação aqui de 3 compostos diferentes. Ah, mas se você substituir aqui no carbono da direita, vai ser 1-cloro-pentano, eu já tenho ali. E se for esse outro aqui verde, seria o 2-cloro-pentano que eu já tive formado. Então, eu posso escrever uma vez só. Então, aqui eu tive o 1-cloro-pentano, 2-cloro-pentano sendo formado e o 3-cloro-pentano sendo formado aqui. Vamos continuar. Então, agora aqui eu vou fazer a cloração do 2-metilpropano. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever a estrutura do 2-metilpropano. Então, ó, prop são 3 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3. 2-metil aqui. Então, 2-metilpropano. Agora é só completar com hidrogênio, que é das 4 ligações. Eu vou fazer a cloração. Então, vai reagir com cloro. Quais são as possibilidades que eu tenho, né? Eu tenho a primeira possibilidade de substituir um hidrogênio aqui, certo? Que seria um cloro. Se eu for fazer a substituição nesse outro carbono aqui, é a mesma coisa, seria um cloro. Eu posso fazer a substituição desse hidrogênio aqui, aqui seria o 2-cloro-propano. E eu posso fazer a substituição desse daqui. Se eu fizer a substituição desse hidrogênio aqui, então agora a cadeia eu começo a contar aqui, né? Vai ser 1-cloro, 2-metilpropano. Aqui seria 1-cloro, 2-metilpropano. Então, eu tenho duas possibilidades de compostos diferentes. Então, eu vou primeiro fazer essa primeira substituição. Vou tirar um hidrogênio, então ao invés de CCH3, agora vai passar CCH2. No lugar do hidrogênio, eu coloco um cloro. CH3, CH3H. Já vamos colocar o nome desse composto aqui? Então, como é que fica o nome desse composto? 1-cloro-metilpropano. Vocês estão vendo que eu não coloquei esse 2 aqui. Na verdade, esse 2 aqui não tem necessidade, eu posso tirar ele. Porque se o CH3 estivesse na ponta, ele não seria ramificação. E a cadeia principal teria 4 carbonos, seria butano. Então, no caso aqui, é metilpropano. Esse metil tem que ficar no segundo carbono. A outra possibilidade, outro composto formado. Agora eu vou fazer a troca, substituição desse hidrogênio aqui. Então, ficaria CH3, 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 e aqui, cloro. Nome desse composto. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Agora a posição do cloro mudou. Então, seria 2 cloro metil propano. Vejam que eu tenho a formação de 2 compostos. Só que a gente tem a questão da reatividade, né? Formam os 2 compostos, mas eles não formam na mesma quantidade. Toda vez que eu vou fazer a substituição entre hidrogênios de cadeias não simétricas, eu sei que em maior quantidade vai ser formado o hidrogênio que está ligado ao carbono terciário. Depois seria o secundário e, por último, o primário. Então, se eu fizer a análise dos compostos aqui, esse hidrogênio, quando eu tenho aqui esse hidrogênio sendo substituído, aqui
é o hidrogênio primário, porque esse carbono aqui está ligado a um carbono. Então, aqui eu tenho primário. E esse hidrogênio aqui é para um carbono, ó, terciário, ó, 1, 2, 3. Então, essa substituição aqui, que acabou gerando o 2-cloro-metilpropano, significa que esse composto aqui é o principal composto formado, ou aquele formado em maior quantidade, em maior porcentagem, porque a reatividade do carbono terciário é maior do que a do primário, nesse caso. Vamos resolver esse exercício aqui? Esse exercício diz assim, ó. O composto orgânico 2,2-dimetil-3-metilbutano é um hidrocarboneto saturado que apresenta cadeia orgânica acíclica, portanto, aberta, ramificada, tem carbono terciário ou quaternário e homogênea, carbono ligado a carbono. Escreva a reação de cloração, substituição de hidrogênio desse hidrocarboneto, considerando apenas a obtenção do produto formado em maior quantidade. Então, aqui, primeira coisa é escrever essa estrutura aqui, ó, 2,2-dimetil, 3-metil-butano. Então, vamos lá. Butano são 4 carbonos na cadeia. Então, 1, 2, 3, 4. 2, carbono 2 é esse, 2,2-dimetil. Então, tem um CH3 aqui e um CH3 aqui, 2,2. E no carbono 3, que vai ser esse daqui, eu tenho outro metil. Agora é só completar os demais carbonos com os hidrogênios que estão faltando. Aqui está faltando um hidrogênio. Ele quer que a gente faça cloração, então vai reagir com quem? Com cloro. Só que vai formar vários produtos. Só que ele quer aqui no exercício, ele quer que a gente considere apenas a obtenção do produto formado em maior quantidade. Como nós vimos, a reatividade está relacionada com o tipo de carbono, o hidrogênio está ligado a que tipo de carbono. Se o hidrogênio estiver ligado a carbono terciário, esse é o produto formado em maior quantidade. Primeiro eu vou ver se eu tenho carbono terciário aqui, tá? Então, ó, carbono primário, o primeiro carbono aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, é quaternário. Esse carbono, ele está ligado a 3 carbonos, 1, 2, 3, é terciário. Então, essa substituição aqui vai gerar o produto formado em maior quantidade. Como o exercício pediu somente esse, então eu vou colocar a resposta somente esse. Então, substituindo, o que eu vou ter? CH3, CH3. Se o exercício não fala nada, aí você tem que colocar todos os produtos possíveis. Mas como ele pediu aqui, então você especifica de acordo com o pedido. Aqui CH3. E no lugar desse hidrogênio, o que eu vou colocar? O cloro. E, além disso, forma o composto inorgânico HX. Vocês estão vendo que às vezes eu não coloco esse HX. Porque na hora que a gente vai escrever as reações orgânicas, normalmente a gente está interessado em saber se o aluno ele sabe qual composto orgânico é formado, ou quais compostos orgânicos são formados. Então a gente fica mais atento a ele. Os inorgânicos às vezes a gente nem escreve. Para a gente não perder o hábito, vamos dar nome para esse composto, porque agora o nome mudou. Como eu tenho cloro, ele é o grupo funcional dos aletos orgânicos, então ele tem que cair com o carbono com menor número. Logo eu tenho que começar a numerar daqui, dessa ponta. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o que eu tenho? Ó? Na posição 3, eu tenho 2 metis de ramificação e na posição 2. Então, eu posso colocar 2,3,3 trimetil. Ah, mas então, professor, o nome aqui estava errado, né? Tinha que ser 2,3 trimetil, correto. Aqui o exercício da Unesp, o exercício de 2004, ainda acho que estava com as regras antigas de nomenclatura, por isso que ele colocou separado. Agora, mas a gente já vai colocar tudo junto. Então, trimetil, aí onde está o grupo funcional? O carbono 2, 2 cloro, vamos corrigir. Como o cloro por ordem alfabética, ele teria que começar primeiro. Então, vamos fazer a correção aqui. Comi bola. O erro foi meu.
Então, por ordem alfabética, pela regrinha da IUPAC, a gente começa com, no caso dos haletos orgânicos, os halogênios é como se fossem ramificação. Então, pela regrinha, a gente começa pela ordem alfabética independente do número. Cloro, C, vem antes de M de metil. Então, começa com 2 cloro, aí no carbono 2, no carbono 3, eu tenho um total de trimetil, e veja quantos carbonos eu tenho na cadeia 4, butano, but. Então, ligação simples é butano. Lembrando, então, que as reações de substituição sempre vão acontecer em alcanos, hidrocarbonetos do tipo alcano, que são aqueles que apresentam apenas ligações simples entre carbonos, tá? Mais um exemplo aqui. Então, agora a gente vai trabalhar com 2-metil-hexano. Vou usar uma cor só, tá? Aqui eu só mudei a cor para a gente especificar onde que eu estou fazendo a substituição. Então, aqui eu tenho vários compostos que vão ser formados, e aí eu vou escrevendo eles em luzinhas e slides diferentes para vocês visualizar. Então, aqui, ó, se eu substituir o hidrogênio do primeiro carbono, vai ficar um cloro. Se eu substituir o hidrogênio aqui, também vai ficar um cloro. Um cloro, 2-metil. Se eu substituir aqui, fica um cloro, 2-metil. Então, aqui é o mesmo composto, eles são equivalentes. Então, vou fazer escrever isso tudo uma única vez. Então, se eu escolher aqui o primeiro, o que que fica? CH2, já entra o cloro, CH, aí tem o CH3 que tá lá em cima, eu coloquei aqui para baixo, aí eu tenho CH2, 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 3 CH2, então ó, CH2, CH2, CH2 e o último CH3. Nomenclatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou escrever aqui. Eu tenho um cloro, 2 metil, hexano. 6 carbonos, hex é a ligação simples hexano. Então, um cloro porque o cloro está ligado ao carbono 1. 2 metil porque eu tenho o metil como ramificação, tá? Continuando nesse mesmo composto. Agora eu vou fazer a substituição desse hidrogênio aqui. Vai dar um composto diferente. Então, como é que ficaria? Ó, CH3, que seria esse grupo aqui. C. Agora aqui entra cloro. E aqui fica o CH3 que eu tinha antes. Tá? Aí vai ficar CH2, 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 CH3. Nomenclatura. Então, aqui é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 2 cloro, 2 cloro, 2 metil, hexano. Vocês estão vendo, ó, nomenclatura diferente do outro porque são compostos diferentes. Vamos continuar aqui. Agora eu vou fazer a substituição desse hidrogênio aqui. Então vai ficar, ó, CH3, CH. CH3 está para cima, eu vou colocar aqui para baixo, não tem importância. CH3, depois aqui vai ficar CH. O outro hidrogênio eu substituo por cloro. CH2, CH2, CH3. O carbono com hidrogênio tem que cair com o menor número possível, certo? Então, a numeração é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 3 cloro, 2 metil, hexano. Continuando.
Agora eu vou substituir esse hidrogênio. Então, vai ficar CH3, CH, vou colocar o CH3 aqui para baixo, CH2, CH, cloro, CH2, CH3. Agora, na hora de numerar, esse carbono, o que quer com o menor número? Então, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho 3 cloro, 5 metil hexano. Continuando aqui. Então, aqui vai ficar a nossa saga CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH3. Numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho 2 cloro, 5 metil hexano. E o último composto formado é quando eu vou fazer a substituição aqui. Então, eu tenho ó, CH3, CH, CH3, CH2, 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 fica esses dois hidrogênios e agora eu coloco um cloro. Então, agora vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu vou ter um cloro, 5 metil. Hexano.